Em um cenário incerto devido à pandemia do coronavírus, os planos para as eleições municipais 2020 avançam. Uma eventual necessidade de adiamento das eleições deste ano é um cenário que vem sendo monitorado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de incertezas em meio à Covid-19, nesta semana, o TSE reafirmou que os prazos das eleições estão mantidos. Nas ruas, alguns jaraguaenses acreditam que o pleito eleitoral deve ser mantido, mas com a colaboração da população. Sim, se for algo bem organizado, algo que a colaboração da população também, né? Mas tem que ser algo bem organizado antes, antecipar, orientar, ter aquela condição, álcool em gel, todo mundo usando máscara, o distanciamento, eu acho que tem condição sim. Vendo como as pessoas estão agindo no dia a dia, sim, porque para passear, para ter um momento de lazer, as pessoas estão enfrentando. A gente trabalha no Giasse, a gente vê como aquilo fica lotado e ninguém respeita isso. Então, se for olhar por esse lado, por que para ter uma eleição a gente teria que travar as coisas se no dia a dia ninguém respeita? As lojas para coisas supérfluas estão cheias, as pessoas estão andando nas ruas, então por que para algo importante não poderíamos fazer? Já outros falam em cancelamento diante da pandemia. Dificilmente. Eleição é aglomeração de qualquer jeito, porque vai em colégio, milhares de pessoas, então fica difícil de conseguir evitar a aglomeração de pessoas. E tudo depende muito também na própria educação e cultura do povo brasileiro. E o povo brasileiro é um povo que não está preparado para toda essa pandemia, né? É um povo que tem uma cultura diferente, que não se adapta a isso. Com certeza não. Eu acho que todo mundo tomando as suas medidas de precaução seria irresponsabilidade social do governo fazer com que nós tenhamos eleições presenciais esse ano. Eu não sei que formato poderia ser feito isso, né? Mas o mais correto no momento seria adiar, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa primeiro tranquilizar a situação para depois a gente poder pensar nos próximos passos. Acho que tá uma correria muito grande, tem muita gente muito mal, então eu acho que é uma coisa meio que irresponsável querer fazer muitas coisas e como que vamos tocar uma eleição em meio a como que está o contágio, né, tudo isso, então acho que não. Uns até sugerem eleições, digamos que um pouco diferente do habitual. Eu acredito que sim, digitalmente eu acho que tudo é possível hoje em dia, né? Acho que tá bem tranquilo aí, tem bastante opção, certificado digital, isso aí pode ser uma coisa bem, só que teria que comunicar bem antes, né? Mas você acredita que digital ofereceria, por exemplo, segurança ainda da questão do sigilo do voto? Eu acredito que sim. O sistema digital é muito mais seguro que o sistema presencial. Como prevê a Constituição, a eleição deve ser realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder. Qualquer mudança de data, no entanto, requer a aprovação de uma proposta de emenda constitucional, ou seja, 2 votações na Câmara, com a aprovação de 308 dos 513 deputados, e outras 2 no Senado, com aval de 49 dos 81 senadores. Em meio às incertezas, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina anunciou que pré-candidatos a prefeito e a vereador já estão autorizados a lançar vaquinhas virtuais para levantar dinheiro para as campanhas de 2020. Em Jaraguá do Sul, são 114.173 eleitores, o que representa o aumento de mais de 5.000 eleitores em relação à última eleição. Em Jaraguá do Sul, são 56 locais de votação. O Duarte Magalhães é o local com maior quantidade de eleitores. São 6.331 jaraguaenses que votam na zona. Em Corupá, são 6 locais de votação para 11.054 eleitores. Em Xereda, 13.350 eleitores são distribuídos em 7 locais de votação. De acordo com o chefe de cartório da 17ª Zona Eleitoral, Eduardo Arbigaus, a população de Xereder que não compareceu à revisão do eleitorado poderá votar em 2020. Então, os eleitores de Xereder, especificamente, eles foram regularizados automaticamente pela Justiça Eleitoral. Então, o eleitor de Xereder que não compareceu à revisão do eleitorado, que não fez a sua biometria, vota normalmente nessa eleição. Não vai ter problema nenhum, ele vai continuar lá com a sessão dele, no local dele, e ele vai votar normalmente. Foi por causa da pandemia, como dificultou o acesso do eleitor à sua regularização, então todos os eleitores de Xereder estão regularizados e quem está regular, óbvio, com a Justiça Eleitoral, vai votar normalmente. Quem teve o título cancelado em virtude de não comparecer por causa da biometria, também vota normalmente.
Segundo Arbigaus, as eleições estão mantidas e que a possibilidade da votação online é descartada por questões de segurança, já que no último atendimento aos eleitores que aconteceu online, houve tentativas de invasão dos sistemas da Justiça Eleitoral. Hoje, a situação que a gente tem hoje no Brasil, referente às eleições, é que sim, teremos regularmente as eleições esse ano no dia 4 de outubro, normalmente. Ocorre que já existem vários projetos de emenda constitucional, porque somente por emenda à Constituição é possível alterar a data das eleições. Então a gente tem alguns projetos em andamento. Caso algum deles passe, a gente tem dois projetos que são os principais que estão tramitando, que é a eleição para o dia 15 de novembro e a eleição para o dia 6 de dezembro. Então são esses dois principais para evitar que tenha postergação de mandato e tenha mais uma série de outras consequências, além de alterar a data da eleição. Então, como a gente não sabe como vai estar o cenário até outubro, então, a princípio, são essas 3 datas previstas para a eleição. Da votação online, ela não existe essa possibilidade no Brasil por a total ausência de previsão legal. E também a questão de segurança e tal. Então, assim, a votação terá que ser presencial. Então, é isso que é o que mais está pesando na questão da votação. Porque ela tem que ser presencial na urna eletrônica com a individualização. Rapidamente, assim, só para passar o porquê disso, hoje a gente não existe um sistema de segurança que consiga garantir a lisura das eleições em virtude do voto online, né? Então ainda não é possível. Só para ter uma ideia, a gente realizou agora o atendimento dos eleitores de forma online e houve várias tentativas nesse período de 15, 20 dias aí, de invasão dos sistemas da Justiça Eleitoral. Então acontece, né, dessas tentativas. No caso da urna eletrônica, ela não é ligada na internet. Então não existe essa possibilidade de fraude em virtude disso, além de uma série de outras camadas e barras de segurança que possui o equipamento. Então, pela questão da segurança e da lisura, hoje ainda não é possível a realização do voto